você, tudo bem? A gralha azul é uma ave da família dos corvos. Ela é extremamente importante na mata do Araucária, no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque esta ave é a principal dispersora das sementes da Araucária angustifolia, também conhecido como pinheiro do Paraná. E é sobre este assunto que vamos conversar na aula de hoje. Após a vinheta, estudo das gimnospermas com você. Vem comigo! Ok, pessoal, vamos então iniciar a nossa primeira parte da aula de estudos das gimnospermas. Primeira coisa importante sobre as gimnospermas: diferem consideravelmente das briófitas e das pteridófitas por serem as primeiras plantas espermáfitas, as primeiras plantas a produzirem sementes. Okay? Não só as gimnospermas são produtoras de sementes, mas as angiospermas também produzem as sementes. A diferença é que as gimnospermas produzem sementes sem estarem no interior de frutos e as angiospermas produzem sementes no interior de frutos. Daí o termo gimnos, que vem de nua. As gimnospermas são conhecidas como as plantas que produzem sementes nuas. Tá? Aqui nós temos um quadro específico sobre os grupos que compõem as gimnospermas. Nós temos as coniferofitas ou pinofitas, cujos representantes marcantes são o pinus, a araucária, o cipreste e as sequoias. Sequoias que são as maiores plantas gimnospermas conhecidas. Temos o grupo cicadofita, cujos representantes marcantes são as cicas e a zâmia, guinetofita, Ephedra e Gneto, Gingofita, que são os gingos. Aqui nós temos imagens de alguns desses grupos para você analisar. Aqui nós temos o famoso pinheiro brasileiro, encontrado na mata do Araucária, a Araucária angustifolia. Tá? E basicamente todo o estudo das gimnospermas baseia-se nessa planta. Temos aqui o Pinus elliot, que é essa planta aqui. Temos o cipreste, que é muito utilizado como ornamento, ok, de estradas, como você está vendo aqui. E temos a sequoia, a maior gimnosperma conhecida, uma planta que pode chegar a 120 metros de altura e sobreviver por até 2.000 anos. Já imaginou? Olha só. Muito bem, mas, professor Biripou, o que é importante sabermos sobre as gimnospermas? Vamos então dar uma analisada sobre suas características gerais. São plantas cormófitas, tá? A partir de pteridófitas, as plantas já são caracterizadas como plantas cormófitas porque possuem raiz, caule e folha bem desenvolvidos, ok? As briófitas, nós vimos que elas possuem rizoide, cauloide e filoide, que não são considerados órgãos bem desenvolvidos em relação a essas respectivas estruturas, tá certo? Mas as gimnospermas são plantas cormófitas por possuírem raiz, caule e folha, órgãos verdadeiros, né, para as respectivas funções de absorção, sustentação e fotossíntese. São plantas vasculares. Plantas vasculares é a mesma coisa que plantas traqueófitas, possuem vasos condutores de seiva. A partir das pteridófitas, que foram as primeiras plantas traqueófitas, a partir daí todas as demais serão vasculares, serão traqueófitas. E agora nós temos a grande inovação, tá? Que foi o pool de desenvolvimento das gimnospermas e da angiosperma, que é a presença do tubo polínico, sendo, portanto, plantas sifonógamas. O termo sifonógamo vem de sifão. Essas plantas apresentam, então, esse sifão. A presença do tubo polínico fez com que as gimnospermas fossem plantas hidroindependentes. Elas passam a ser independentes da água para o processo de reprodução
para o processo de fecundação. Independência essa que nós vimos não existe nas briófitas e não existe nas pteridófitas, que precisam ter arquegônios, né, órgãos femininos cheios de água para que os anterozoides possam se deslocar livremente no seu interior, atingindo então a ósfera. São plantas fanerógamas, né? O termo fanerógama significa órgão sexual visível, órgão sexual aparente. As briófitas e pteridófitas são plantas criptógamas, porque apresentam órgãos sexuais não visíveis, tá certo? Órgão reprodutivo não visível. Mas no caso das gimnospermas, tá? Elas são fanerógamas com a estrutura reprodutiva sendo de fácil visualização. Estrutura esta que recebe o nome de estróbilo. Tá? O estróbilo é uma estrutura sem atrativos, é uma estrutura que não tem beleza, tá? É uma estrutura sem graça. Consequentemente, não consegue atrair agentes polinizadores bióticos. Não há mecanismo de polinização nessas plantas através de agentes bióticos, tá? De agentes vivos, ecológicos, sejam insetos, aves ou outros grupos de seres vivos. Então, a polinização, quando você pensa em polinização, a polinização ela é anemófila. Anemófila é a polinização feita pelo vento. É o único tipo de polinização que ocorre nessas plantas, exatamente pelo fato de sua estrutura reprodutiva não ter nenhum atrativo, de modo a ser, como é que se diz, atraente para agentes polinizadores. Okay? São as primeiras plantas espermatófitas ou espermáfitas. Tá? Esperma vem de semente, fito vem de vegetal, então você tem o fito que produz semente. Tá? Essa semente aqui é produzida a partir do desenvolvimento, né, após a fecundação do óvulo, já que essas plantas possuem óvulo e você sabe que óvulo fecundado e desenvolvido ele dá origem a uma semente. Semente esta que é nua, que não está dentro de um invólucro protetor chamado fruto, que só aparece nas angiospermas. Professor, por que gimnospermas não desenvolvem frutos? As gimnospermas têm óvulo, mas as gimnospermas não apresentam ovário. São plantas cujas estruturas reprodutivas não desenvolveram o ovário, por isso é uma planta sem fruto. Ela não tem capacidade de produzir fruto. Por definição, o que é o fruto? O fruto resulta do ovário fecundado e desenvolvido, assim como a semente resulta do óvulo fecundado e desenvolvido. O habitat natural das plantas gimnospermas é clima frio e temperado. E aqui no Brasil nós temos a mata do Araucária, cujo representante marcante é a Araucária angustifolia do grupo das coníferas. Importância, professor, econômica das gimnospermas qual é? São as plantas principais que fornecem a madeira. Madeira esta que é utilizada na construção civil, madeira esta que é utilizada na indústria de móveis, tá? Então, toda a madeira que é utilizada nestes segmentos, elas são extraídas especificamente das gimnospermas. Essa madeira será legal quando for obtida a partir de florestas renováveis, tá? É preciso que você tenha, tá, um ecossistema florestal capaz de você renovar, ok? Geralmente as pessoas replantam, tá? Empresas que trabalham com celulose, fabricação de papel. Não sei se você sabia, mas nós somos hoje autossuficientes na produção de celulose para a fabricação de papel, porque toda a celulose obtida para essa finalidade, através desse segmento industrial, vem de florestas renováveis. Florestas que são desmatadas, florestas que você derruba, extrai a madeira, mas você recompõe esses extratos vegetais. Isso chama-se sustentabilidade. Isso denomina-se desenvolvimento sustentável. Tá? Então, a grande importância das gimnospermas econômica está no fornecimento da madeira. Então, essas são as características gerais deste grupo
vegetal. Vamos falar um pouquinho sobre ciclo de vida, tendo como base a Araucária angustifolia. Quando você pegar o nosso material de exercício na descrição do vídeo, lembre-se de ir na descrição do vídeo, lá você vai encontrar todo o material para download, material do Biomap da aula, material de bioexercício, você vai encontrar também o link para você baixar o dossiê Enem 2020, para que você faça um planejamento mais eficaz e mais eficiente dos seus estudos, tá? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, novas bioaulas toda semana. E em relação ao ciclo evolutivo da Araucária, o que é que a gente pode dizer sobre ele? Sempre, vocês sabem disso, todas as plantas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, possuem uma fase esporofítica, possuem uma fase gametofítica. Todo esporófito ele é diploide, todo esporófito ele é 2N, assim como todo gametófito ele é haploide, todo gametófito ele é M, tá? Com exceção das briófitas, a partir de pteridófitas, todas as plantas têm esporófito duradouro e é responsável pela reprodução assexuada, assim como o gametófito ele é transitório e é responsável pela reprodução sexuada, ok? A partir das plantas pteridófitas. Nas briófitas a gente viu que a fase gametofítica é quem é a fase duradoura. Se você ainda não assistiu a aula de briófitas e de pteridófitas, assista essa aula e depois retome seus estudos sobre gimnospermas e posteriormente sobre as angiospermas, tá certo? O esporófito é o fito, o vegetal, que produz esporos. O gametófito é o fito, o vegetal, que produz gametas. Aí vamos analisar. Essas estruturas, tá? Elas estão presentes no esporófito aqui, ó. Essas estruturas são as estruturas reprodutivas presentes no esporófito da planta, que é a planta propriamente dita. Quando você vê um pinheiro do Paraná, quando você vê uma Araucária angustifolia, você está olhando para o esporófito da planta. Nesse esporófito diploide, nesse esporófito 2N, você vai encontrar as estruturas, né, ou os órgãos sexuais visíveis. Por isso que essas plantas são denominadas de fanerógamas e que são chamadas de estróbilo. É um estróbilo considerado sem atrativo nenhum. Você tem um estróbilo maior na planta, esse daqui, que vai caracterizar a planta feminina, já que a Araucária angustifolia é uma planta dioica, é uma planta de sexos separados. Você tem o pinheiro masculino e você tem o pinheiro feminino. No pinheiro feminino, você vai encontrar essa estrutura aqui, que você vê que é uma estrutura mais plumosa, uma estrutura mais volumosa, que corresponde ao estróbilo feminino. Nesse estróbilo feminino aqui, você vai encontrar uma estrutura denominada de megasporângio. Tudo que é mega, tá? A partir do estudo de gimnospermas, e é válido também para as angiospermas, tudo que é mega refere-se a feminino, assim como tudo que é micro refere-se ao masculino. Então aqui nesse estróbilo você vai encontrar o megasporângio. Dentro do megasporângio é a estrutura, é o órgão específico do estróbilo feminino que produz os megásporos, tá certo? Produz os megásporos. Belezinha? Ok? Esse megásporo aqui, tá? Ele vai formar o que é chamado de saco embrionário, que representa o gametófito feminino. O megásporo, que é um esporo, ok? O esporófito produz esporos, tá? Esse esporo, ele tem germinação interna. E aí vem uma informação super importante para você sobre a germinação dos esporos do esporófito das plantas de gimnospermas, que também é válido para as plantas angiospermas, lembre-se disso. Briófitas e pteridófitas, quando a fase esporofítica produz os esporos, esses esporos são eliminados no meio ambiente, que, caindo em ambiente favorável, germina para a formação dos gametófitos. Fala-se em germinação externa, ok? Aqui nas gimnospermas, o que é que nós observamos? A germinação é
interna. O megasporângio, tá, do estróbilo feminino, ok? Ele origina, dentro dele são originados os megásporos. Esses megásporos germinam aí mesmo no estróbilo, originando então o saco embrionário do óvulo. Entendido? Pronto. Este saco embrionário do óvulo, que nós vamos ver como é que é essa estrutura, esse saco embrionário, ele representa especificamente o gametófito feminino da planta, ok? A estrutura que produz gametas, haploides. Legal? Aí temos a outra estrutura, que é o estróbilo masculino, né? O estróbilo masculino é mais denso, o estróbilo masculino ele é mais compacto, tá? E esse estróbilo masculino você encontra nele os microsporângios. Os microsporângios produzem os micrósporos. A germinação interna desses micrósporos, nesses microsporângios, vai originar o gametófito masculino, que se divide em dois tipos. O gametófito jovem, que é o grão de pólen, e o gametófito adulto, que é o tubo polínico. O tubo polínico, ele resulta exatamente da germinação do grão de pólen, processo que nós vamos conhecer em detalhes. Ok? Certinho? Muito bem. Então, a estrutura reprodutiva das gimnospermas, tá? Elas são representadas por quem? Por um estróbilo feminino e um estróbilo masculino. O estróbilo feminino possui o megasporângio, que produz os megásporos, que são os esporos femininos, que germinam para a formação do gametófito feminino, que é representado pelo saco embrionário do óvulo. O estróbilo masculino possui os microsporângios. Dentro dos microsporângios eu tenho a formação dos micrósporos, que ao germinarem vão dar origem então ao gametófito masculino jovem, que é o grão de pólen, e quando esse grão de pólen germinar, originando o tubo polínico, que é a estrutura que tornou essas plantas hidroindependentes, independentes da água para a fecundação, então você tem agora o gametófito adulto, certinho? A partir desse tubo polínico ou gametófito maduro. Tá certo? Ciclo reprodutivo das gimnospermas. O ciclo reprodutivo das gimnospermas, ele se subdivide em 4 etapas. A primeira etapa refere-se à formação do grão de pólen. Como acontece a formação do grão de pólen no estróbilo masculino? Após a formação do grão de pólen, eu tenho também a germinação do grão de pólen, que é exatamente nesta fase de germinação do grão de pólen que você tem a formação do tubo polínico. Temos também a formação do saco embrionário, que representa o gametófito feminino, tá? E uma vez ocorrendo a formação completa dessas estruturas, temos então a última etapa, que é a reprodução sexuada, que consiste na fecundação do gameta masculino que está no interior do grão de pólen, que corresponde aos núcleos espermáticos da planta, com a oosfera que está contida no saco embrionário do óvulo. Processo este que nós não vamos interagir com ele aqui nesta aula, tá? Essa aula inicial aqui, parte 1, é apenas para falar sobre as características importantes das gimnospermas. Na próxima aula, parte 2, nós vamos então detalhar para você passo a passo, de uma maneira bem didática, de uma maneira bem elucidativa, como ocorre a formação do grão de pólen, germinação do grão de pólen, formação do saco embrionário e o processo de fecundação na reprodução sexuada dessas plantas, processo este que é fecundação simples. Beleza? Acesse a aula da parte 2 de gimnospermas para nos determos aos aspectos reprodutivos. Ok? Bons estudos para você!